Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de numeração octal e hexadecimal, complementando o sistema de numeração binário e as conversões que a gente viu com ele na aula anterior. Recapitulando brevemente o que a gente viu lá, a questão desde o bit e o byte, a representação das grandezas, nós vimos lá o sistema de numeração binário e decimal e como converter de um para o outro, tanto para decimal e binário como binário para decimal. Recapitulando aqui, o sistema decimal, a gente viu lá que é o sistema que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, né? Possivelmente tem a ver com os nossos 10 dedos e utiliza 10 diferentes símbolos, algarismos, né, para representar os valores, os números. Então a gente começa quando a gente chega no 9, o que acontecia lá? A gente começava a repetir os valores e seguia a contagem. Então 10, 11 e assim por diante. Chegou no 99, nós repetimos de novo os valores e seguimos a contagem. 100, 100, 101, 102, 103, até infinito, né? Nós vimos também a notação posicional, as casas como a unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar e assim por diante. E vimos que o dígito mais significativo fica à esquerda e o menos significativo à direita. Vimos que somando tanto a centena, a dezena e a unidade, nós obtemos o valor final do número, que forma, então, o seguinte padrão, né? Nós vamos ter aqui o número vezes a base elevado na posição do algarismo. Então, que é justamente o que eu acabei de falar. Resolvendo essas potências e essas somas, nós obtemos um número em decimal, né? Nós vimos o sistema binário, como que a gente forma os números através dos diferentes algarismos do sistema binário, que são dois, né? 0 e 1. Depois nós temos as repetições desses valores, sendo a combinação deles. Então, 1, 0, 1, 1, adicionamos uma casa, 1, 0, 1, 0, 1, até quando a gente atingir o esgotamento dessas combinações, sempre adicionamos uma casa e assim o processo segue. Vimos também que o sistema binário se utiliza da notação posicional, então nós conseguimos numerar as posições desses números e utilizar isso nas conversões. Conversão é essa que nós vimos ali utilizando o padrão, exatamente lá da notação do sistema de numeração decimal, trazendo para cá a gente consegue converter um número binário para decimal, fazendo como? Então, pegando os bits ligados, no caso o em 1, fazendo vezes a potência de 2, elevado na posição. Resolvendo as potências e as somas, nós obtemos, então, no caso desse exemplo, o número 110 em binário é o número 6 em decimal. Nós vimos o oposto também, que é converter de decimal para binário. Então, saindo do número 6 na base 10, chegar na sua representação em binário. Como que a gente fazia isso? Através das divisões sucessivas. A gente pegava o 6, dividia por 2 e pegava o resto inteiro dessa divisão, a parte inteira dessa divisão. No caso aqui, 3, 3 vezes 2, 6. Sobrava resto zero. Consigo dividir o 3 por 2 ainda? Sim. Nesse caso, novamente, pego sempre a parte inteira da divisão. No caso, 1. 1 vezes 2, diminuo 3 de 2, me sobra 1. Para montar o número binário, nós vimos lá que a gente pega o resultado da última divisão e junta ele com os restos das divisões anteriores. Aí a gente obtém um número em binário 110, ou seja, 6 em decimal. Na aula de hoje, o que nós vamos ver então? O sistema de numeração octal e o hexadecimal e as conversões de um para o outro, tanto de binário para decimal e vice-versa, para cada um desses sistemas, e também como converter de uma base B qualquer para decimal e vice-versa. O sistema octal ele usa 8 algarismos diferentes, que vão de 0 a 7, para representar os valores. Então, diferente do sistema decimal, que usa de 0 a 9, e do binário, que usa de 0 a 1. Então, como que a gente forma os dígitos do octal, a numeração? A gente começa, obviamente, em 0, 1, e vamos seguindo até o 7. Chegou no 7, a gente não consegue mais representar novos números. O que a gente faz então? A gente começa a combinação
desses dígitos. Então, vamos lá. 1, 0, 1, 1, 1, 2 e assim por diante. Então, a gente nota aqui que em decimal, o número 10 equivale ao número 1, 2 ou 12, né? Que não, na verdade não é 12, em octal. É a representação 1, 2. Então, sempre quando a gente esgotar o número de representações com o número de casas que a gente adiciona uma casa e começa uma combinação de novo. Sistema octal, visto o sistema octal, como que a gente pega um número em octal e converte ele para decimal. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, 627, está em octal, e as respectivas posições de cada algarismo. Vou aplicar a notação posicional e a gente vai chegar no equivalente desse número, só que em decimal. Então, para isso, nós vamos pegar o primeiro dígito, 6 vezes 8 ao quadrado. Por que 8? Porque nós estamos trabalhando com um número em octal, que eu falei que esse 627 é um número em octal para vocês. Então, 2, por quê? Porque é da posição do 6. Mesma coisa para o 2, vezes 8 na 1, que é a posição do 2, mais 7 vezes 8 na 0, que é a posição do 7. Resolvendo essas potências e as somas, nós vamos chegar que o 627 em octal equivale ao 407 em decimal. Vamos fazer agora o oposto. Converter de decimal para octal. Através do quê? Das divisões sucessivas. Então, vou pegar aqui o número 1000 como exemplo, dividir ele por 8, vai me dar 125. Fazendo isso me dá 1000, o resto me sobra 0. Posso dividir 125 por 8 de novo? Posso. Então, que me dá 15. 15 vezes 8 me dá 120, que me sobra 5. Consigo dividir 15 por 8 ainda? Consigo, pegando a parte sempre inteira da divisão, né? Então, nesse caso, vou pegar, não tem divisão exata, né? Então, vou pegar a parte inteira. 1 vezes 8, né? Obviamente vai dar 8. 15 menos 8, 7. Me sobra 7. Não consigo dividir mais o 1 por 8. O que eu vou fazer, então? Vou montar o meu número octal. Como eu faço isso? Pego o resultado da última divisão e todos os demais restos. E obtenho que o número 1000 na base 10 equivale ao número 1750 na base 8, ou 1750 em octal. Como que a gente converte agora um número binário para octal? Então, como exemplo, vou dar esse número aqui. E nós vamos utilizar uma técnica de separar em grupos de 3 bits. Mas por que 3 bits? Porque quantos bits a gente consegue representar os 8 dígitos do sistema octal? Com 3 bits. 2 na 3 é 8. Então, por isso, grupos de 3 bits. Então, vamos lá. Começando aqui da direita para a esquerda, nós vamos fazer a separação. Então, eu pego o grupo de 3 bits aqui, 001, aqui, 011, aqui no meio e 100 aqui na frente. Lembrando que isso aqui é um número binário, tá? Estou falando 100, 011, mas é binário. Próximo passo, eu tenho que pegar o equivalente de cada grupo de bits desse daqui em decimal. Então, o número 100 em decimal equivale a quanto? Ao número 4. O 011 em decimal equivale a quanto? Equivale a 3. E o 011 em decimal equivale a quanto? A 1. Então, quando vocês forem aplicar essa técnica, é sempre importante fazer na mão, exercitar aquela contagem que eu mostrei na tabela lá em cima. Esta tabela aqui. Então, fazer o sistema decimal e ir exercitando aqui, contando no 0, 1 e ir treinando quando que a gente adiciona uma casa e a lógica de criação das combinações aqui. Fazer isso tanto para o binário como para o octal e também para o hexadecimal, como a gente vai ver mais adiante. Como que a gente monta um número em octal? Então, a gente pega cada um desses algarismos e une eles. 431 em octal. Então, esse número em binário equivale a 431 em octal.
E, bom, ali eu dei um exemplo bonitinho para vocês aqui, né? Ou seja, se a gente contar quantos bits tinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits, tá? Então, 9 é múltiplo de 3. A gente consegue fazer grupos de 3 bits bem direitinho aqui. Mas, se o número de bits não for múltiplo de 3, se vocês tiverem um número lá, sei lá, com 7 bits, como é que vocês vão montar o grupo? É simples. Então, esse exemplo aqui, nós temos um número com 1, 2, 3, 4 bits, ou seja, não é múltiplo de 3. Vocês vão começar, a dica é começar sempre da direita para a esquerda e criar o grupo de 3, primeiro aqui, então vai ser 001, e o 1 que fica sobrando, ou o algarismo que fica sobrando, a gente adiciona zeros à esquerda dele, que esses zeros não vão influenciar o número que aqui fica e ficou acompanhado desse zero, ok? Feito isso, aí o processo é o mesmo que eu mostrei ali em cima. É pegar o equivalente desse binário em decimal. Então, 1 é 1 e, obviamente, ali no outro 1 também é 1. Juntando isso, nós vamos ter aqui este número aqui em binário equivale a 1 em octal. Como que a gente converte agora o oposto, né? De octal para binário. Então, vamos pegar como exemplo esse 175. Nós vamos, ao invés de dividir, nós vamos unir, só que os grupos de 3 bits. Mas para obter esses grupos de 3 bits, a gente basicamente vai olhar para cada um desses algarismos do número aqui em octal. Aí vem a parte da gente unir, a gente simplesmente vai pegar todos esses 3 grupos e transformar no número binário. Sistema hexadecimal. Ele utiliza 16 algarismos diferentes ao invés de 8, em comparação com o octal, para representar os valores. Esses 16 algarismos, eles começam em 0, perdão, e vão até 9. Quando chega em 9, o que seria o 10 vira A, o que seria o 11 vira B, o que seria o 13 vira C, até o 15 que vira o E. Faltou um aqui, que é o F, que no caso seria o 15, para representar os valores. Essa base hexadecimal a gente consegue observar ela facilmente mexendo no computador, especialmente quando vocês andarem mais no curso, vocês vão trabalhar com alguns softwares de linha de comando, ter que digitar comandos ali para fazer configurações, enfim. E em alguns fins vocês vão encontrar números representados em hexadecimal. Então, é interessante a gente ter uma noção do que é essa base de numeração. Não simplesmente entender, fazer as conversões do papel ali, exercitar, porque simplesmente a gente tem que ver o conteúdo. Mas, sim, essa base de numeração ela é usada na computação também. E ela é usada principalmente porque ela tem um poder maior de condensar a quantidade de bits numa representação menor. Então, como ela tem mais algarismos, a gente consegue representar números muito grandes em binário de uma forma mais contraída. Complementando aquela tabelinha lá que eu recomendo de novo vocês fazerem ela, exercitarem ela na mão, na folha de papel, né? Isso aqui acaba com o tempo ficando natural para vocês fazendo isso. Octal, como que a gente vai montar e contar no sistema hexadecimal? Do 0 ao 15, a gente vai usar os símbolos base do sistema. Então, do 0, então, subindo aqui. Né? Chegou no 9, aí vem o A. Por que eles usaram o A e não o 10? Porque quem criou essa base de numeração queria 15, aliás, 16 símbolos diferentes, não queria que esses símbolos se repetissem, o que faria com que esse sistema se confundiria com os outros sistemas de numeração. Então, optaram por representar o que seria o 10 como A, o B e assim até a letra F. Tá? Tendo então 16 representações e por isso hexadecimal. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui no F estourou, né, a minha capacidade de representação. Qual que seria a minha próxima combinação? Teria que adicionar uma casa e qual que seria a primeira combinação dessa próxima adição de casa com duas casas? Seria 1, 0.
Sabe por quê? Porque aqui, ó, observa o binário. O binário vem do 0, 1, 0, tal, até no 7, chegou aqui, ele pega os dois primeiros e repete de novo e começa. E vai combinando. Aqui seria no hexadecimal para fazer o número 16, né? Em decimal equivalente aqui, seria o 1, 0. O 1, 0 seria o número 16 em decimal. Como que a gente faz, então, para converter um número que está em hexadecimal para decimal? A gente tem aqui um algarismo de exemplo 1AF e a gente quer converter ele para decimal. Seguindo do octal lá também do binário, a regra é a mesma. A gente vai usar a notação posicional, vai multiplicar pela base e a posição, tá? Desse algarismo. Então, aqui, no caso do primeiro algarismo, 1, eu vou fazer vezes 16 ao quadrado. Por que 16? Porque nós estamos trabalhando com a base hexadecimal, que tem 16 algarismos. Aí, a gente vai fazer, de novo, mais. O que é o A? Aí é aqui que entra a lembrança da tabela lá. O A é 10. Daí a gente converte ele para decimal, multiplica por 16 na 1, que é a posição do A aqui nesse exemplo. E o F é o que eu falei para vocês? Não é o 15? Então, aqui está ele, ó. 15 vezes 16 na 0, porque é a posição do F. Aí, a próxima etapa é só resolver a potência. Então, a gente vai elevar ela ao quadrado, que dá 256. 16 na 1 dá 16, e aqui qualquer número elevado a 0 é 1, né? Aí, feito isso, a gente resolve a soma e a gente vai obter que o número 1AF corresponde ao número 431 em decimal. Vamos fazer agora um outro exemplo, que é fazer o oposto. Converter um número que está na base 10 para a base 16. Mesma coisa, aqui só mudou a base. A gente vai usar a mesma estratégia que a gente vinha utilizando lá para converter um número de decimal para uma determinada base. Aqui no caso a base é hexadecimal. Então a gente vai pegar o número 435, vamos dividir através das divisões sucessivas por 16, que nos dá 27, sobra 432. Resto 3. Conseguimos dividir 27 por 16? Sim. Pegando sempre, de novo, lembrando, né? Parte exata da divisão. Fazendo uma vez, a gente pega, diminui 27 de 16, temos 11. E aí, para montar o número na base hexa, mesma coisa que a gente faz para converter para binário, por exemplo. Um número decimal. A gente pega a última divisão e os demais restos. Então, vai ser 1 em hexadecimal é o próprio 1. Né? A gente viu lá que é do 0 ao 9 é os algarismos como a gente já vinha trabalhando. O 11, a gente viu que o 10 era o A, então o 11 é o B. E o 3 é o próprio número. Então, o nosso 435 em decimal é representado por 1B3 em hexadecimal. Vamos adiante. Como que a gente converte um número binário para hexadecimal, então? Vou dar esse exemplo. Quantos bits nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bits. Perfeito. Só que agora, da mesma forma que nós fizemos lá na base octal, que a gente separava em grupos de 3 bits, a diferença aqui é que a gente vai separar em grupo de 4 bits. Por quê? Porque 2 elevado na 4, 16 representações. Com essas 16 representações, eu consigo representar os 16 dígitos, ou símbolos, ou algarismos, como vocês quiserem chamar, da base 16, que é do 0 ao F. Então, separando em grupos de 4 bits, vamos fazer aqui 1001, aqui, pegando a parte do meio, 0001, e a parte final aqui como 111, sempre da direita para a esquerda. E para pegar o número, para achar o número hexadecimal, a gente vai olhar o equivalente dele em decimal e depois fazer a conversão dos símbolos para hexa. Então, esse número aqui, o binário desse número em decimal corresponde ao número 15. Esse número
esses 4 bits aqui correspondem ao número 1 em decimal, e esses últimos 4 bits correspondem ao número 9 em decimal. Então, agora sim, fazendo a conversão de decimal para hexa, o 15 a gente sabe que é a letra F, e o 1 e o 9 são eles mesmos, assim como em decimal. Então, fica F19. E, novamente, o mesmo caso lá do octal, e quando a gente tiver uma quantidade de bits que não for múltipla de 4, que nem esta aqui. Quantos bits temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits, ou seja, não é múltiplo de 4. Mesma coisa, a gente vai adicionar zeros à esquerda, na parte mais significativa do número. Então, separando em 4 bits, pegando aqui esse 10, 11 e o 0001, sobra o 1 aqui na frente, sempre da direita para a esquerda. Sobrou o 0, pronto, fechou o último grupo de 4 bits. Pego a representação de cada um em decimal. 1, 1, e esse último é o 11, que é em hexadecimal. Quem lembra qual que é o 11 em hexadecimal? Vai ser 11b em hexadecimal. Para converter de hexa para binário, fazer o oposto. Mesma coisa aqui para o sistema octal. Só que ao invés de dividir, a gente vai unir os grupos de 4 bits. Então a gente tem um número lá hexadecimal, ABC. Agora eu peguei só a letra. Então 4 bits que representam o A. Então o 10, 10, o B, o 10, 11 e o C, 11, 00. O que a gente faz na sequência? Une todos esses bits. Né? E a gente obtém o número em binário. Aqui sempre vocês podem utilizar a tabela para auxiliar vocês, tá? Na conversão. Vocês tendo a tabela do 0 ao 15 com os 3 sistemas de numeração, vocês conseguem resolver todos os exercícios. Como que a gente faz para converter agora um número em hexadecimal para octal? Ou seja, a gente não converte nem para binário nem para decimal. A gente faz uma conversão direta. Para fazer isso, a gente vai usar um método que é o método da ponte. Então, a gente primeiro acaba convertendo, por exemplo, de hexadecimal para binário e de binário para octal, e vice-versa. Então, aqui eu deixei a regra, a gente vai converter para binário, em seguida para octal, utilizando as regras que a gente acabou de ver. Então, vamos pegar um número aqui em hexadecimal. Vou pegar o mesmo exemplo que eu peguei, o ABC, e para converter ele para octal, a gente vai ter que converter ele para binário. Como que a gente converte um número em hexadecimal para binário, ou de octal para binário? A gente vai criar os grupos de 3 bits se for o octal e de 4 bits se for um hexadecimal. Como o caso aqui é um hexadecimal, a gente vai criar 3 grupos de 4 bits. Então, para o A vai ser o 1010, para o B vai ser o 1011 e para o C vai ser o 1100. Feito isso, né, e obtendo o número binário, a gente vai pegar esse número binário obtido e dividir esse número em grupos, em 4 grupos de 3 bits. Parece trava-língua, né? 3 grupos de 4 bits e 4 grupos de 3 bits. Mas é isso mesmo. Então, a gente vai pegar esse número grandão aqui e dividir ele agora em grupo de 3 bits. Então, eu pego lá o 100, o 111, o 010 e o 101. Porque eu tenho um número aqui múltiplo de 3. Por que eu estou fazendo essa separação para 3 bits? Porque eu quero chegar na base octal. Então, que é justamente o exemplo. Converte para binário e em seguida para octal. Como a gente converte para octal? Separando em grupos de 3 bits. Então, e depois pegando a representação de cada grupo de 3 bits equivalente em decimal. Então, o 101 em decimal é 5, o 010 em decimal é 2, o 111 em decimal é 7 e o 100 em decimal é 4. Juntando toda essa galera aqui, nós chegamos em 5.000 ou 5274 em octal. Ou seja, o ABC em hexadecimal corresponde a 5274 em octal. E para fazer o oposto, converter de octal para hexadecimal.
Mesma coisa, a gente vai converter o número octal para binário e depois ele para hexadecimal. De novo, utilizando as mesmas regras, tá? Então, eu vou pegar o número que eu, em octal, 5274, quero chegar em hexadecimal. O que eu vou fazer? Vou pegar cada elemento desses aqui e vou olhar o equivalente dele na tabela de cada um em grupos de 3 bits. Então, para cada um desses números, eu vou pegar o grupo de 3 bits que representam eles. Então, o caminho inverso. Então, uma vez que eu cheguei nesses grupos de 3 bits, eu vou converter ele para um número, né? Transformar ele em binário de novo. Ele é a mesma. Este número aqui é o mesmo que está aqui, só que sem as divisões. Então, agora eu vou pegar esse número e dividir ele em 3 grupos de 4 bits. Por quê? Porque eu quero chegar em hexadecimal. Aí, vou pegar a representação de cada um aqui em decimal e, por fim, converter para hexadecimal, que são as letras lá. Agora, nós vamos ver como converter de uma base B qualquer para decimal. A base B que eu vou usar para demonstrar esse caso é a base 8. Tá? Então, a gente tem uma base qualquer e quer transformar ela para decimal. O que a gente faz? A gente pode fazer isso de duas formas. A gente já viu uma, que é converter o número utilizando a notação posicional. A gente viu lá em cima, no caso, o número 627, que foi o primeiro caso que a gente viu. E como que a gente converte isso para decimal? Aplicando a notação posicional, que é o algarismo vezes a base elevado na posição. Então, eu faço isso com a potência de 8, porque eu estou trabalhando com a base octal para chegar na decimal. Então, 6, algarismo 6 vezes 8 ao quadrado, que é a posição dele, vezes o algarismo 2, mais o algarismo 2, vezes 8 elevado na posição 1, que é a posição do 2. Mesma coisa para o algarismo 7. Resolvendo as potências e as somas, nós chegamos que o 627 é o número 407 em decimal. 627 em octal é 407 em decimal. Outro método que a gente pode usar para chegar no mesmo resultado, aí fica a cargo de vocês utilizar um ou outro, a depender do caso, é o método da ponte que a gente viu, que é quando a gente aplica quando tem de hexadecimal para octal e vice-versa. Então, vamos supor aqui, como exemplo, o 627 em octal, a gente quer converter ele para decimal. Eu poderia aplicar o método da notação posicional, mas eu vou aplicar aqui o método da ponte. Então, vou converter ele primeiro para binário, que é o que consiste o método da ponte. Então, vou pegar aqui a representação do 6 em binário, do 2 em binário e do 7 em binário, em grupos de 3 bits, porque a minha base é a base 8, certo? Os números que são zero, o meu segundo anotação posicional daí, então os que são zero eu posso riscar, por quê? Porque o zero vai zerar a potência, né? Zero vezes alguma coisa vai ser zero. Então, eu já risco aqui de cara e conto só os bits que são ligados. O bit 1, a oitava posição, vai ser 2 elevado na 8. Vou considerar a sétima posição porque o número 1, que esse bit está ligado, então 2 na 7. A posição 4, 2 na 4. E as posições 2, 1 e 0, que eu vou considerar. Resolvendo essas potências e colocando elas na soma, e resolvendo a soma, eu obtenho que o número 627 em octal representa o número 407 em decimal. Então, é outra forma de fazer. Como converter agora de uma base 10 para uma base B qualquer? Então, a gente vai utilizar o método das divisões sucessivas, como a gente viu, por exemplo, 435 divide por 16, então dá 27, menos 432, nos resta 3. Posso dividir por 16 de novo? Posso. Nos resta 11 e o número que eu obtenho em hexadecimal é 1B3, nem a gente viu naquele exemplo. Então, essa é a forma que a gente viu e já conhece. Outra forma que a gente pode usar é, de novo, aplicando o método da ponte. Vai consistir em converter para binário, em seguida para a base de destino. Então, vou pegar o 435 de novo como exemplo. Como que eu converto um número para binário que está em decimal?
método das divisões sucessivas por 2. Como eu quero converter para binário, o número da base que eu estou almejando. Eu vou resumir aqui a divisão e vou dizer aqui que o resultado dessa divisão, dessa conversão, é esse número aqui em binário. A gente vai pegar esse binário e converter para hexadecimal. Tendo um binário na mão, como é que a gente já viu, acabou de ver nesta aula, como chegar na base hexadecimal. O que a gente faz? Grupos de 4 bits. Então, a gente pega esse número que a gente descobriu e agrupa ele em grupos de 4 bits. Depois é só olhar o decimal equivalente a esses grupos, a cada um desses grupos, e a gente chega no 1B3, exatamente o mesmo valor que a gente chegou. Estou mostrando aqui formas diferentes de chegar no mesmo resultado, que daí vocês podem optar por uma ou por outra. Daí a gente chega ao término dessa aula teórica e eu separei uma série de exercícios para vocês praticarem lá no Moodle.